Fala galera do nono ano, tudo bom com vocês? Bem, hoje a nossa aula vai ser pela classe. Quero explicar para vocês a parte da moda, mediana e média. E nós vamos comentar com vocês aí, vamos fazer duas questões aí de trigonometria e vou fazer duas, vou deixar três para vocês tentarem fazer desse nosso material que nós preparamos aqui para vocês, que estará disponível aí no nosso Reclass, ok? Então, vamos começar aqui com a nossa primeira questão. Ela diz. Não, perdão. Vamos explicar para você aqui o que seria a média, moda e mediana. Olha lá. Galera, é o seguinte: toda vez que você tem os elementos de um certo conjunto e eu quero colocar ele em ordem e tal, como é que eu devo proceder? Então, vou proceder da seguinte ideia: você segue sempre esse princípio básico. Primeiro, repara que esses são os elementos desse conjunto que eu chamei de conjunto A. Eu quero tirar primeiramente a média. A média eu vou somar todo mundo e vou dividir pela quantidade de elementos que eu tenho. Então, primeiramente, sempre coloque na ordem. Então, eu tenho aqui o número um, 2. Eu tenho aqui outro 2, ele se repete. Aí eu tenho na ordem aqui, depois vem o 5, sempre coloque na ordem. Aí depois eu tenho o 8, eu tenho o 9, eu tenho o 10 e por último eu tenho o 12. Aqui é o seguinte, nós vamos colocar aqui agora a somatória, que vai ser a nossa média. Então, vou somar um mais 2 mais 5 mais 8 mais 9 aqui ó, mais 8 aí mais 9 mais 10 mais 12. Isso aqui, tudo isso dividido pela quantidade de elementos que eu tenho, que é um 2 3 4 5 6 7 8. Então, isso aqui vai me dar 8. Então, se você pegar e fazer essa somatória, aqui eu já fiz a somatória para a gente ganhar esse tempinho, vai me dar 49 dividido por 8. Fazendo esse cálculo, isso aqui vai me dar 6,125. Então, essa é a média. Chamamos isso de média ponderada. Você pega os elementos do conjunto, você faz a somatória e a somatória vai me dar média. Então, isso que seria a nossa média. A, vamos pegar logo a moda. A modas é a quantidade de elementos que você tem naquele conjunto. Então, se você observar a moda, ela é nada mais ou menos que é o número 2. Ó. Se você observar, o número 2 repete duas vezes. Então, a gente pode dizer que isso aqui seria o número 2. Poderia ter outros números? Poderia. Se eu tivesse duas repetições de números diferentes nesse caso. 3 3, por exemplo, aí seria 5 5. Então, eu teria duas repetições. Nesse caso, nós chamamos isso de bimodal. Se for três repetições, é trimodal. Se caso não tiver nenhuma repetição, você chama que isso é amodal. Ok? Professor, o que seria a mediana? A mediana, eu preciso entender quem é o centro desses elementos. E eu vou escrever novamente aqui, ó, com calma, um, dois, dois, para você observar aqui que serão os elementos. E você vai ver o centro. E esse centro, a quantidade de elementos, ela deverá contemplar o lado direito, da mesma forma deverá completar o lado esquerdo. Vamos lá. Eu vou começar aqui marcando o centro. Aproximadamente você pensa que seria o número 5. Então, se você analisar o número 5, eu tenho 3 números do lado esquerdo, só que eu tenho 4 números do lado direito. Lembra que a quantidade de números tem que ser igual, tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo. Então, a mediana, eu vou ter que juntar aqui dois números. Quem são os dois números, professor? Vai ser o 5 e o 8, ó. Aí você pode conferir o seguinte, ó. Eu tenho 3 do lado direito e vou ter 3 do lado esquerdo. Opa, então daí vai sair a mediana. Professor, qual é a observação? Se você observar que os números eles são pares, os elementos, se você conferir aí, ó, confira comigo. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre você vai ter que juntar, às vezes, dois números, três números, aí você tira a média.
Nesse caso, como eu só tenho aqui dois números, vou fazer a média entre eles, ó. 5 mais 8. E como são dois números, eu vou dividir isso aqui por 2. Tirando a média, então vou saber a média entre 5 e 8, que vai ser justamente a mediana. Então 5 mais 8 vai me dar 13, dividido por 2. Isso aqui vai me dar 6,5. Então, ou seja, a mediana desse conjunto, que eu tenho esses 8 elementos, sempre vai ser. Perdão, nesse caso vai ser 6,5. Aquela situação que eu falei para vocês, ó. Vamos colocar um exemplo aqui: 2, 5, 7, 9 e 10. Vai ser o que eu falei para vocês, ó. Se for ímpar nos meus elementos, olha lá. Aí nem precisa fazer isso, né? Só você observar que eu tenho dois números do lado esquerdo e dois números do lado direito. Então, se for par, junta dois números. Nesse caso, tira a média. O valor da média vai ser a mediana, tá bom? Ok? Beleza? Ok, galera. Então, essa foi a nossa aula para você, tá? Vou deixar essas 5 questões aí para vocês tentarem fazer de trigonometria. Eu precisava explicar essa parte de moda, média e mediana. Então, assista essa aula com calma, tá bom? Vou deixar esse material para você lá no seu Eclass para que vocês possam aí fazer e revisar essa parte de trigonometria, tá bom? Então, fica na paz, fica com Deus. Depois a gente volta para fazer a correção das 5 questões, tá bom? Fica na paz, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.